Você vai assistir agora mais um programa da Rede Vida com qualidade digital. Um grande abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil e você que nos acompanha em todas as partes do mundo pela internet, no www.redevida.com.br. Você vai no ícone clique e assista ao vivo e você acompanha a programação ao vivo da Rede Vida de Televisão, canal da família, uma TV que nasceu para fazer o bem. Uma boa noite a todos e hoje com a presença de Dom Benedito Gonçalves, bispo de Presidente Prudente no interior paulista, no oeste paulista. Dom Benedito, que prazer tê-lo conosco hoje ao vivo aqui na Tribuna Independente, Dom Benedito. Boa noite, Paulo. Boa noite, família da Rede Vida. Que Deus conceda a todos nós a noite de muitas bênçãos e graça, de santidade e paz. Com alegria vir aqui esse programa, muito nos enriquece poder participar. Ao lado de Dom Benedito está Gerson Miguel de Tílio. Gerson Miguel de Tílio, coordenador do 20º Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo. Muito obrigado pela sua presença para falar desse 20º Congresso Nacional. Alegria nossa, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem, a todos envolvidos, direto e indiretamente, no 20º Congresso Nacional. Há quanto tempo você conhece a Isabel? Eu e a Cris já temos uma história de amor aí de 24 anos. Bom, eu ia apresentar Isabel Cristina de Tílio, mas peço que o Gerson apresente, que é a também coordenadora do 20º Congresso Nacional. Isso, minha esposa, Cristina. Boa noite. Boa noite, nós temos a graça de estarmos à frente dessa missão. Somos de Jaú, no interior de São Paulo, tivemos a graça de morarmos em São José do Rio Preto e há 23 anos estamos em Presidente Prudente e junto com o Dom Benedito nessa missão agora à frente da Diocese, à frente do 20º Congresso Nacional. Quando acontecerá o 20º Congresso? 13, 14 e 15 de julho de 2012. A cidade já está toda preparada? A Diocese, eu diria, né, Paulo? A Diocese está respirando o ECC, o Espírito Santo realmente derramando o seu fogo sobre a Diocese. Então a gente realmente está percebendo que a Diocese de Presidente Prudente está totalmente mobilizada em prol do sucesso do 20º Congresso. Isabel Cristina de Tílio, como é que é a sua expectativa para esse congresso? A gente está com muito trabalho, a gente fazendo muitas reuniões com todos os casais coordenadores, porque é uma equipe muito grande, vão ser mais ou menos 1.000 congressistas e 2.500 pessoas trabalhando nesse congresso, então o trabalho é muito grande. Será em apenas um local, na Diocese de Presidente Prudente, ou será dividido em vários locais? Nós faremos do campus 2 da Oeste, né, onde a gente chama carinhosamente de Limoeiro, a utilização de diversos espaços, né? Espaço esse direcionado à plenária em si, à alimentação, aos debates, onde nós teremos os círculos de estudos e os painéis que serão apresentados, enfim, uma universidade, a Unoeste, Universidade do Oeste Paulista, que vai acolher todo esse grande evento que vai acontecer, né, Paulo? Você que quer saber não só sobre o Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo, mas também como atua historicamente na igreja o Encontro de Casais com Cristo, você pode participar. Você sabe, amigo telespectador, o programa Tribuna Independente é interativo e você participa de duas formas. Pelo fax-fone da Rede Vida, 0 operadora 17 3355 8432. Ou pelo e-mail, tribunarp, tudo junto, tribunarp@redevida.com.br. Dom Benedito, como começou a ECC, o Encontro de Casais com Cristo? O Encontro de Casais com Cristo foi idealizado pelo nosso querido Padre Alfonso Pastore, né, já falecido. Então, em 1970, ele era o pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Pompeia, em São Paulo. Então, o Padre Alfonso, pároco muito preocupado com a sua paróquia, vendo como diversos casais tinham vida na igreja, tinha uma vida participativa, preocupado como fazer com que esses casais se pudesse ter uma vida participativa na igreja, na comunidade, uma corresponsabilidade. Ele, muito inquieto, então, fez a programação do que conhecemos hoje, Encontro de Casais com Cristo. No caso, começou na Vila Pompeia em 1970. E de tal modo, o Encontro de Casais com Cristo repercutiu na sua paróquia, fazendo com que os casais realmente pudessem ter corresponsabilidade, assumindo trabalhos pastorais, dinamizou bastante a sua paróquia, que foi crescendo, atingindo também outras cidades, no caso do estado de São Paulo,
até mesmo indo além barreiras, né? Pulando, no caso, para o Paraná e outros estados. E teve um crescimento muito grandioso, sabe? O SCC, graças a Deus, tem essa graça, essa espiritualidade de tocar no coração do casal para que ele se sinta, então, a sua vocação cristã, vocação matrimonial, inserido na comunidade. E tem um crescimento muito grande, sabe? Grandioso mesmo. Com isso, então, chegou a todo o Brasil. Já em 1985, então, o Padre Alfonso Pastore, idealizador, juntamente com a equipe, preparou o que nós conhecemos hoje de documento nacional. É um documento que, no caso, que serve para poder fazer com que o SCC continue tendo essa unidade, essa fraternidade, continue sendo essa espiritualidade a levar com que essa escola-serviço, que é a SCC, continue dinâmica. Então, nós temos hoje o documento, nós chamamos de documento nacional, que serve para reger o SCC, para que todo o território nacional fale a mesma linguagem, possa ter esse mesmo SCC, enfim, para que essa unidade seja preservada integralmente e cada vez mais, então, o nome de Deus seja engrandecido, levando os casais a uma verdadeira vivência cristã. Então, Benedito, por que mais de um movimento, mais do que um movimento, o ECC é um serviço, como o senhor disse? O ECC é conhecido, o CC é um serviço escola em favor da evangelização de família. Por que é um serviço? Porque, assim, quando se diz movimento, o movimento tende a fazer com que a pessoa fique, no caso, apegada àquele movimento, né? Aquela espiritualidade. Já o SCC não. O SCC, então, ele é rezado, nós temos SCC em 3 etapas, cada etapa é, no caso, distinta, né, uma da outra, mas estão interligadas. E cada etapa, então, tem a sua espiritualidade, sua própria espiritualidade, faz com que, naqueles 3 dias que o casal está sendo formado, participando do encontro dos casais com Cristo, ele realmente é excessista. Mas passou aquele momento, então, o encontro casais tem como objetivo levar a pessoa para a paróquia, para que a pessoa tenha uma vida participativa na igreja. Então, ele se torna membro da paróquia, membro da igreja. Então, tem essa familiaridade. Uma vez devido ao SCC, a pessoa se torna paroquiano. E a paróquia deve ser a área onde ele, então, deve atuar. Por isso é visto como serviço escola. A finalidade é dar formação, mas entregar à paróquia para que na paróquia, então, ele possa desenvolver o seu trabalho, continuar o seu crescimento, enfim, chegar à plenitude da vocação que é a glória do céu. Você pode participar ao vivo do programa Tribuna Independente através do e-mail tribunarp, tudo junto, tribunarp@redevida.com.br, está aí no seu vídeo. E pelo fax fone da Rede Vida, 0 operadora 17 3355 8432. Também está aí no seu televisor para mandar as suas perguntas. A sua pergunta a Dom Benedito Gonçalves, bispo de Presidente Prudente, sobre o 20º Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo. Dom Benedito, como a CNBB vê ao longo da história, viu e vê o ECC? Bom, o ECC, de tal modo, então, a CNBB reconhece como essa escola eficaz de evangelização, que lembremos, começou então na Pompeia em 1970 com o Padre Alfonso Pastore, que em 1985 a CNBB achou por bem abraçar esse projeto escola, então abraçar esse projeto de evangelização para que então dinamizasse por todo o Brasil. A partir de 85, então a CNBB passou a assumir esse grande trabalho de evangelização. Tanto é assim que hoje, no caso, eu sou assistente eclesiástico do SCC, porque fui nomeado pela CNBB. Então, a partir de 1985, a CNBB passou a nomear um assistente eclesiástico para dar do direcionamento ao encontro de casais com Cristo, e esse, então, pudesse dar continuidade à missão iniciada pelo Padre Alfonso Pastore em 1970, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Pompeia, né, em São Paulo. Hoje, no caso, sou o 3º, 4º assistente eclesiástico, a estar à frente desse grande serviço escola. Antes de mim, no caso, antecederam outros que fizeram um belíssimo trabalho, estão então dando continuidade a essa escola de formação e suplicando a Deus nos conceda força e graça para que cada vez mais possa formar casais segundo o coração de Cristo, para que, sendo discípulos missionários, o nome de Deus seja engrandecido, o nome de Deus seja glorificado. O assistente eclesiástico nacional do ECC seria um bispo referencial do ECC? Como é que a gente poderia definir a atuação? O assistente eclesiástico nacional, então, é eleito, no caso, pela CNBB, o conceito CNBB faz a eleição diante de uma lista tríplice, né? Então, eu fui eleito agora em outubro de 2010 e meu mandato vai até 2014. Em 2014, no caso, encerra o meu mandato. Então, fui eleito pela própria CNBB, me fez o convite, até foi uma grata surpresa, que dia 2 de julho de 2010, a Diocese de Presidente Prudente está celebrando 50 anos de sua criação e instalação. Naquela data festiva, quando no momento do almoço, recebi a carta da CNBB, uma carta registrada,
achando até que é um cumprimento a respeito dos 50 anos de jubileu de ouro da Diocese do Presidente Prudente. Quando abri a carta, por surpresa, naquele momento, não tomei conhecimento que a CNBB estava me escolhendo, no caso, me convidando para ser o assistente eclesiástico nacional. Para mim, realmente foi um motivo muito júbilo, de alegria, como é até o presente, dada a riqueza que vem a ser essa escola, serviço para toda a nação, todo o Brasil. Para mim é uma riqueza muito grande e com muita alegria aceitei essa missão e com muito carinho tenho desempenhado, queira Deus que realmente, a exemplo dos nossos antecessores, Dom Lino, Dom Valdemar, nós possamos então fazer com que esse serviço escola continue evangelizando, formando os casais, para que, em nome de Deus, para que a igreja cada vez mais seja engrandecida, glorificada. Agora, o senhor está me dizendo antes de começar o programa que o assistente eclesiástico nacional do ECC, ele tem que viajar, percorrer o Brasil inteiro, né? Levando a sua missão. Como é que é esse trabalho? Na verdade, assistente eclesiástico, ou tiver SCC, cabe então, no caso, cuidar para dinamizar. Nós temos feito viagens do seguinte modo, Paulo. Primeiramente, né, nós somos parte de uma secretaria nacional. Comigo tem 2 casais que trabalham, o Eza e a Marisa, e também o Joaquim Acida. Eza e Marisa são de Uberlândia, Joaquim e Aparecida, lá de Ceilândia, Distrito Federal. Formam comigo, no caso, a gente chama a Secretaria Nacional. E tem também o Conselho Nacional. O que é o Conselho Nacional? Cada região, o Brasil, para a CNBB, são 17 regionais, mas desses 17 nós temos casais representando 16 regionais. A região, no caso, o Paraná, o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, para a CNBB são 2 regiões distintas. Para nós, a SCC forma uma região. Então, nós temos 16 casais e 16 sacerdotes que formam conosco o Conselho Nacional. Nós reunimos 2 vezes por ano, geralmente mês de março ou início de abril, e final de setembro, início de outubro, a cada 2 anos, essa secretaria, o Conselho Nacional se reúne para nós atualizarmos como está vendo a caminhada. Cada um vai, relata os processos, os avanços que teve na cada região, nas suas dioceses ou do seu regional, e, consequentemente, além é partilhar também os desafios, os avanços conseguidos. Enfim, é um momento de partilha, onde há um congraçamento, onde há também uma partilha de todos das dificuldades, para que cada vez mais o ECC continue então dinâmico, cada vez mais continue sendo esse instrumento, essa escola, a formar casais, para que assim, cada vez mais tenham então pessoas, discípulos missionários do Cristo Jesus, a construir um mundo novo, a transformar o mundo segundo a vontade do Pai. O Dom Benedito, Gerson, estava dizendo já, a gente já vai abordar mais a fundo o tema das etapas, né? Sim. De vivência do ECC. Mas a primeira etapa, como é que foi na experiência do casal? Como é que foi esse primeiro encontro do ECC? A primeira etapa era desperta, né? Ela pega aquele casal que até então não tinha uma vida de igreja tão atuante, né? E trabalha esse casal realmente o despertar para as demais pastorais da igreja. Essa é a beleza da primeira etapa do ECC como serviço escola, porque ele não pega o casal para ele, ECC, ele capacita e devolve para a própria comunidade ou para a paróquia, para que esse casal capacitado possa doar os seus dons nos diversos serviços, né, que a igreja, que a comunidade precisa. Então, é um verdadeiro despertar dentro da primeira etapa, né? Como é que foi o primeiro momento? Quando nós fomos chamados para fazer a primeira etapa, geralmente é a mulher que sai na frente. E com nós foi o mesmo caso. O Gerson relutou um pouquinho da gente ir e eu acabei fazendo a cabeça dele para a gente fazer a primeira etapa. Daí então não parou mais. Nós somos frutos do ECC. Como é que foi? Relutou um pouquinho, porque no início, como é que é? Justamente porque a experiência de vida de muitos casais. Natural, né? Paulo, natural. Como é que é esse início, assim? Até como o homem é pura razão e a mulher é emoção, né, Paulo? Não poderia ser diferente. Eu acredito que 90% dos casais envolvidos hoje foram levados pelas esposas, que têm muito mais sensibilidade na vida e com as coisas de Deus. Não podia ser diferente, né? Mas aquela preocupação, poxa, passar 3 dias dentro de um local, fazendo o quê, ouvindo o que deve acontecer dentro desse local. Mas, logicamente, que Deus nunca faz nada pela metade, né, Paulo? Assim como aqueles que mais relutam, mais acabam se encontrando com Deus. Então, nós temos uma história de ECC de primeira etapa, dia 5, 6 e 7 de novembro de 2002, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Presidente Prudente, de onde nós fizemos a nossa primeira etapa com outros 17 casais, e de lá nós não paramos mais. Aí a gente realmente
passou por uma segunda etapa, por uma terceira etapa, respeitando tudo aquilo que está dentro do que o documento nacional orienta para essas equipes dirigentes, né? E aí a gente teve a graça de ser também um desses casais da equipe dirigente que cuida do serviço ECC dentro da tua paróquia. E aí já foi realmente a base, o despertar feito na primeira etapa que nos levou realmente a nos aprofundarmos dentro do serviço ECC. Quer dizer, a primeira etapa é a base de tudo? Ela desperta, né, Paulo? Ela realmente desperta, ela dá um verdadeiro chacoalhão no casal, né? E diga para ele, olha, seus talentos não podem ficar enterrados, né? Você vem com uma missão e precisa cumpri-la, né? Então, esse é o grande objetivo e o que aconteceu conosco dentro de uma primeira etapa do ECC. O Gerson Miguel de Tílio, coordenador do 20º Congresso Nacional do ECC, a Isabel Cristina de Tílio, coordenadora também do 20º Congresso Nacional, Dom Benedito Gonçalves, bispo de Presidente Prudente, assistente eclesiástico nacional do Encontro de Casal com Cristo, estão participando do programa de hoje, falando justamente sobre o Encontro de Casal com Cristo e o 20º Congresso Nacional, que acontecerá na Diocese de Presidente Prudente. No próximo bloco, a gente vai esmiuçar mais justamente essas etapas de quem participa do ECC. A primeira etapa, como é que se constitui, a segunda etapa e a terceira etapa, que é a última etapa, né, dessa dinâmica de trabalhos de espiritualidade do Encontro de Casal com Cristo. Nós já voltaremos para a sequência da Tribuna Independente de hoje. Voltamos a apresentar ao vivo, em sinal digital de alta definição, para você, amigo telespectador, o programa Tribuna Independente. Hoje com o bispo de Presidente Prudente, no interior paulista, no oeste do estado, Dom Benedito Gonçalves. Está abordando o tema Encontro de Casais com Cristo. Lembrando que a Diocese de Presidente Prudente sediará o 20º Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo. Antes de chegar, as perguntas estão chegando aqui, Dom Benedito. Sim. E gostaria que o senhor explicasse a imagem de Nossa Senhora nessa casinha, né? Mas antes, para não deixar o amigo telespectador sem a informação das etapas, né? Primeira etapa das etapas da dinâmica dos encontros de casais com Cristo. A primeira etapa, como é que se dá? Então, o ECC então, é feito em 3 etapas, né? São 3 etapas, no caso independente, mas estão no caso interrelacionadas, ligadas umas com a outra, interligadas. A primeira etapa é o despertar. Tem como finalidade e é o encontro daquele casal que está afastado da igreja, aquele casal não tem vida participativa na comunidade, aquele casal que não teve esse encontro propriamente com Cristo. A finalidade dela é levar o casal a encontrar com Cristo, para que, tendo a sua vida aquecida, o seu coração transfigurado, amanhã então seja entregue à igreja e continue a sua caminhada como discípulo de Cristo Jesus. Então a finalidade é o encontro dos casais que ainda não têm uma vivência religiosa, né? Levando exatamente, no caso, a conhecer a graça recebida do batismo e mais ainda, no caso, a vocação matrimonial, para que assim possa viver plenamente segundo o desígnio de Deus. Já a segunda etapa é mais evangelizador, Paulo. Então o casal tem uma certa caminhada, já tem vida na igreja, é para levar um conhecimento maior da doutrina cristã, no caso de diversos documentos da igreja, mesmo da palavra de Deus, para que ele tenha uma base sólida, né, para poder atuar nas pastorais, né, para que tenha elemento sólido para que seja de fato um discípulo missionário do Cristo Jesus a transformar o mundo, né? E aí a terceira etapa, ela é vista no caso, é como sal da terra do mundo, é uma etapa missionária, é quando o casal já tem essa base, essa formação, ele tem a convidado enviado ao mundo, né, para que na sociedade possa dar testemunho de Jesus, mudando as escrituras injustas, ou seja, fazendo com que de fato o reino de Deus se possa estar presente em nosso meio. Essas 3 etapas são independentes, mas estão interligadas, né? E durante essa etapa, então o casal é entregue à paróquia, à igreja, para que ele possa viver a sua vocação cristã, para que ele possa viver a sua vocação de discípulo missionário, ou seja, uma vez batizado, ele seja esse ramo forte, né, a estar unido no tronco de Jesus Cristo, a frutificar e, consequentemente, a glorificar, a engrandecer o nome de Deus. Dom Benedito, quem entra na primeira etapa, a maioria conclui a terceira etapa ou não? Bom, nós podemos pegar até as etapas, podemos fazer especialmente no caso com o ensino, né? O ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. A mesma coisa quase que acontece na igreja, né? Então, geralmente na primeira etapa tem um número maior de pessoas que participam, o número maior. Depois vai afunilando, esse número depois diminuindo, né? E a segunda e, consequentemente, a terceira etapa. Me lembrando um próprio processo natural também, que a própria faz isso, né?
com o passar do tempo caminhado, algumas vezes desiste, outra dificuldade mais, muda o local e assim por diante. Certo é que então que o número da primeira etapa sempre é maior do que o da segunda e, consequentemente, esse maior do que a da terceira etapa. Oxalá que um dia nós pudéssemos chegar com que todos que passassem pela primeira etapa fosse concluído a terceira etapa, né? Ou seja, todos que entrassem nesse ensino fundamental chegassem ao ensino superior. Mas sabemos, infelizmente, não é assim, não. A imagem de Nossa Senhora, queria que o senhor explicasse o significado. Tá, então lembremos a Diocese Presidente Prudente, conforme falamos, nós estaremos adiante, se Deus quiser, o 20º Congresso Nacional de Encontros Casais com Cristo, dia 13, 14 e 15 de julho próximo, com o tema Família, Projeto de Deus, que está então a capelinha e o lema, prudente o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Pegamos exatamente o termo prudente, né? Somos da Diocese Presidente Prudente, mostrando essa prudência que é necessária a pessoa alicerçar a vida nessa rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Aqui está a capela missionária. A capelinha mesmo, né? É, a capela, que é a capelinha, né? Aqui está a porta, estão abrindo a porta, e ao centro encontramos então a imagem de nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Sabemos o carinho que o povo brasileiro tem pela, no caso, Nossa Senhora Aparecida, padroeira rainha e padroeira do Brasil. Razão nós colocamos Nossa Senhora Aparecida ao centro, né? Exatamente pedindo à Virgem Maria, contando com a sua intercessão, para que intercedendo a Jesus Cristo, para que esse congresso, né, possa chegar, no caso, a pleno êxito e que cada família seja santuário de Deus, esse tempo de graça e missão. Essa capelinha, então lembremos, o ano passado, quando teve a Romaria da Família, eu fiz questão de convidar todos, no caso a Secretaria Nacional do ECC, a estar presente na Casa Mãe Aparecida do Norte, lá no santuário. Então, juntamente da Romaria da Família, os casais estavam presentes também com seus diretores dos 16 regionais, e lá nós entregamos a capelinha para o regional, para que então a Transfida Regional percorresse todas as dioceses do Brasil, como está sendo percorrida, juntamente com os cartazes. Nós fizemos 20 mil cartazes, espalhando por todo o Brasil, e as capelinhas. As capelinhas estão em número de 306 capelinhas, andando pela 255 dioceses. Então, estão 255 dioceses hoje do Brasil, estão recebendo essa capela, no caso, capela missionária, preparando para o 20º Congresso Nacional. Que queira Deus, então, que através da oração, através dos nossos pedidos, Deus pode fazer com que esse congresso alcance o seu objetivo, ou seja, faça a família de fato, abraça o projeto de Deus e, consequentemente, engrandeça o seu santo nome. Tem a capelinha com a imagem de Nossa Senhora, tem uma camisa também comemorativa, ilustrativa aqui. É, nós temos uma camisa, né? Essa camisa, então a camisa vai ser usada durante o congresso, então, na verdade sobre a camisa temos até diversas cores, né? Então, as diversas equipes estarão trabalhando, né? Então nós temos a camisa que será então usada por todas as equipes do congresso. O casal congressista e as diversas equipes. A equipe de trabalho do congresso é uma equipe grande, né? Nós temos aproximadamente 1.000 congressistas participando e 2.500 pessoas, no caso, trabalhando, né? Então essa camisa estará sendo usada por todos aqueles, por aquilo que está trabalhando e também por aqueles que estarão realizando o congresso, se Deus quiser, em julho de agora 2012, em Presidente Prudente. Um amigo internauta, inclusive, mandou um e-mail perguntando quantas, eu estou tentando aqui restabelecer o sinal aqui do e-mail do tribunarp@redevida.com.br, e o amigo internauta, ele mandou um e-mail de Presidente Prudente. Quantas dioceses estarão representadas nesse congresso? 255 dioceses, né? Nós temos então 255 dioceses estarão representadas em Presidente Prudente. Nós temos 306 capelas percorrendo o Brasil, mas 255 dioceses estarão representando pelo casal e pelo diretor diocesano, se Deus quiser. Uma mensagem aqui. O senhor conhece a cidade de Paracatu, em Minas Gerais? É um pouquinho, né? Paracatu é minha terra natal, sou filho de Paracatu e, no caso, uma vez concluído meus estudos teológicos, então fui ordenado e o bispo me nomeou como padre da minha terra natal. Então fui padre de Paracatu durante 17 anos e meio, de 91 até, agora, no caso, agosto de 2008, quando fui nomeado bispo de Presidente Prudente. Então, uma vez ordenado padre, então me nomeou o pároco da Catedral Santo Antônio, em Paracatu, onde tive a oportunidade de trabalhar com o querido Padre Afonso Pastore, né? Foi com ele que eu aprendi exatamente a amar o ECC, o Padre Afonso, ele foi o fundador do ECC. Ele trabalhou comigo, foi meu vigário paroquial lá em Paracatu, né? E com ele, então, corri com ele um bom tempo, né? Até, no caso, depois saiu de Paracatu, passou para os dioceses, regressou a Paracatu trabalhando em Arinos, e quando veio a doença, acabou, no caso, falecendo. Então, Paracatu é minha terra natal, e lá eu exerci
Toda a minha vida de bispo é Paracatu, com exceção do seminário. Então, lá foi minha vida de leigo, depois, como seminarista, estudando em Brasília, mas regressando a Paracatu durante as férias, já que minha família toda mora em Paracatu, e depois, uma vez pároco, fui 17 anos e meio pároco da Catedral Santo Antônio, em Paracatu, então até a minha nomeação para bispo e presidente prudente, e a posse, que foi em agosto de 2008. Célio e Luzia, de Paracatu, dizem o seguinte: parabéns, Dom Benedito. Desejamos boa sorte ao casal, também ao casal Gerson Miguel de Tílio e Isabel Cristina de Tílio. Torcemos pelo êxito do Congresso. Estaremos lá. Um grande abraço. Célio e Luzia. Célio e Luzia. Então, Célio e Luzia, ex-casal diocesano de Paracatu, e teve a graça então, de Paracatu sediar o Congresso Regional. Eu ainda como sacerdote de Paracatu, candidatamos lá Paracatu no Regional Leste, e fomos vitoriosos, né? Naquela época, no caso com Belo Horizonte, sendo vitoriosos. Paracatu sediou o último Congresso da região Leste, foi em Paracatu. Aconteceu em julho de 2010. E o Célio Luzia, o casal diocesano, que estava à frente, conduzindo, no caso, os trabalhos, como casal diocesano do Congresso Regional que aconteceu em Paracatu, aliás, da região, Congresso da região Leste, que aconteceu em Paracatu em julho de 2010. Então, um casal realmente atuante, de certo modo, sabe muito bem a experiência, está passando hoje o nosso casal aqui, Jéssica e Cristina, porque o Congresso da região apesar de ter um número menor de participantes, mas tem essa mesma preocupação de fazer com que a integridade, a unidade, a espiritualidade do SCC possa acontecer na região, e agora o Nacional faz isso para que possa acontecer em toda a nação, ou seja, nas diversas regiões do nosso Brasil. E como é que foi a escolha da Diocese de Presidente Prudente para sediar o 20º Congresso Nacional? O 19º Congresso Nacional aconteceu em julho de 2009 na Arquidiocese de Belém, no Pará. Então, estava lá presente, eu sempre para participar dos congressos nacionais, e toda diocese que tem a terceira etapa, que deseja sediar, deve então candidatar. O bispo deve apresentar uma carta candidatando. Assim foi feito. Então, eu, como bispo diocesano, tinha acabado de tomar posse de presidente prudente em 2008, em agosto de 2008, 2009, fui até Belém, então apresentei a carta, no caso, candidatando a Diocese de Presidente Prudente, sabendo os casais que trabalham conosco, desse potencial que eu vejo que Presidente Prudente de fato tem, então eu resolvi candidatar a minha diocese a sediar esse congresso. Nós concorremos, no caso lá em Belém, com outras duas dioceses. A diocese aqui de São José do Rio Preto, aqui mesmo está a Rede Vida, e a diocese de Piracicaba, né? Então nós fomos, essas duas dioceses concorreram conosco a sediar o 20º Congresso Nacional do SCC. Então lá durante o plenário, durante a Assembleia, quem tem direito a voto são os casais diocesanos com os respectivos sacerdotes, nós chamamos a Assembleia Nacional, e graças a Deus o presidente prudente então foi eleita, né? Cada bispo tinha 5 minutos para fazer a defesa, nós tivemos a defesa, cada um dos bispos fez a defesa, e graças a Deus, então, devido a ser, acho que o contato um pouco com o Padre Afonso Pastore que eu tive, e usei isso na minha fala, né, querendo levar o Congresso para a minha diocese, e sabendo também a dificuldade. A diocese do presidente prudente é marcada muito pelo chamado Pontal do Paranapanema, né, no caso pelos assentados, né, é a diocese que tem mais assentados no Brasil, mais assentamentos, né. E com isso, então, se vira esse, eu quero servir esse congresso para fazer com que o SCC dinamize ainda mais essa dinâmica, levando a família dos assentados a abraçar o projeto de Deus. E eu até falo, tem como fazer isso sem o congresso, mas com certeza o congresso me ajudaria muito nesse trabalho. E eu penso que isso também tocou no coração da Assembleia Local, que assim saímos vitoriosos, né? No caso, o presidente prudente conseguiu 71% dos votos, uma marca realmente histórica, e muito feliz agora em trabalhar para corresponder, no caso, a expectativa daqueles que nos delegaram essa missão, que é exatamente o Congresso Nacional do Encontro Casais com Cristo. O senhor lembrou bem, né? O Pontal do Paranapanema, inclusive, ficou muito presente na mídia, né? Questão dos assentados. Como é que a igreja, o Encontro de Casal com Cristo, vai na zona rural? Como é que atua também fora das cidades? Nós temos incentivado, como bispo diocesano, o bispo é aquele que coordena todos os trabalhos pastorais. Nós temos incentivado os padres da nossa diocese, onde há assentamentos, né, para que em cada assentamento, Paulo, ali tem uma comunidade, né, uma igreja, uma comunidade cristã. Então, as famílias daquele assentamento têm toda de assistência espiritual. Inclusive, quando visitando o Papa, né, na visita dele, mostrando os assentados, olha, aqui tem os diversos assentamentos, cada assentamento, às vezes, número 50, 60, 80 famílias, ali tem uma capela. E o sacerdote, mensalmente, vai e, no caso, celebra, no caso, a missa, faz toda a assistência. E o que acontece? Então, enquanto casais com Cristo, nós, desde a nossa chegada, incentivamos muito a
sair da cidade e ir lá nos assentados, lá no campo, né, realizar ali o encontro de casais, para que então os casais que moram na zona rural, nesses assentamentos, tenham também acesso a esse grande serviço escola, né, para que possa conhecer melhor a Cristo. Né. Seria como, pegando questão de alfabetização, assim como o governo preocupa em trazer o aluno da zona rural para poder, no caso, alfabetizá-lo, nós também preocupamos, né, em pegar o casal da zona rural ou dos assentamentos para poder evangelizá-lo. Então, assim, Paulo, todas as comunidades, né, no caso dos assentamentos, então foi feito, no caso tem sido feito o encontro de casais com Cristo, está arrebanhando os diversos casais para que conheçam, então, para que tenham a oportunidade de encontrar com Cristo e, consequentemente, tenham uma vida atuante nas diversas comunidades. Porque, caso contrário, você tem a comunidade. Mas se os casais, se a família não atuar, a comunidade não será viva. Então, o ECC tem sido um instrumento eficaz tanto na zona urbana, nas comunidades urbanas, também nas comunidades rurais, principalmente no assentamento. E eu faço questão dos assentamentos. Conheço quase todos os assentamentos da minha diocese, viu? Quase todos os assentamentos, né? E, lembrei, a diocese do Presidente Prudente é a diocese no Brasil, é onde tem o maior número de assentados. O maior número de assentados hoje no Brasil é a região de Presidente Prudente. São quase 7 mil famílias assentadas, né? E boa parte dos assentados faz questão de visitar pessoalmente cada assentamento, celebrá-los, né? Durante 16 meses, um sacerdote tem dificuldade de dar assistência ao assentamento, celebrei todos os meses, lá no Che Guevara, né? Conhecido no caso Che Guevara, Paulo Conselheiro e Antônio Freire. Durante 16 meses, mensalmente, ia lá celebrar a missa essas 3 comunidades, regressar ao Presidente Prudente para poder também cumprir minhas obrigações. Dar um espaço de 100, 120 quilômetros, fiz isso em 16 meses seguidos. Inclusive, agora, dia 21, fiz uma proposta de voltar nesses mesmos assentamentos para revivar, sem falar outros mais, né? Estou falando de um, esse exemplo foi 16 meses. Então, nós temos feito isso, Paulo, porque eu vejo, né? A presença do bispo, então, é a presença realmente desperta a pessoa para viver da igreja. E o ECC, lá também tem sido essa escola a formar casais para que assim nós tenhamos pastorais atuantes também na zona rural.